Queridos, por favor, abram comigo a palavra do Senhor no livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número. Quarto livro das Escrituras, Números. Convido você a abrir comigo, por favor, capítulo 11. Versículo 15. Números, capítulo 11, versículo 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Refletiremos brevemente nessa noite sobre o tema quando a oposição e o fracasso nos derrubam. A depressão que resulta do fracasso, da frustração e da oposição tem se tornado muito comum em nossos dias. Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva. Os nossos meninos com 3, 4 anos de idade já começam a sentir os efeitos da pressão da nossa cultura. Crianças de 7, 8 anos de idade já não têm mais 2 horas no dia livre para poder brincar. Muitas das nossas crianças estão com a agenda tomada. O mercado de trabalho é altamente competitivo. Um homem e uma mulher na casa dos 44, 46 anos de idade, depois de terem se dedicado aí 15, 20 anos a uma empresa, já cansados, com o profissionalismo desenvolvido, ainda são obrigados a continuarem estudando, invernando aí num terceiro turno, distantes da família, competição no trabalho, pressão por resultados, pressão por metas, problemas externos. Nossas famílias enfrentam muitos problemas, problemas internos, de culpa por não ter se dedicado o suficiente, pessoas que chegam numa determinada idade e percebem que não conseguiram aquilo que sonharam na juventude, são marcadas por muitos arrependimentos, pressão, pressão e pressão. Pressão, fracasso e culpa. É semelhante a um galho bem firme que vai sendo pressionado até quebrar. E muita gente tem quebrado. E isso aconteceu com a vida de Moisés. Se você observar o capítulo 11 de Números, eu quero ler com você a partir do verso 10. Deus havia realizado sinais espetaculares. Retirou seu povo da escravidão no Egito por 4 séculos. Os últimos 3 séculos e meio foram marcados por escravidão. O povo gemeu. Faraó se tornou sanguinário, genocida. Ele ordenou que os meninos que nascessem dos israelitas, os homens, fossem assassinados, afogados no rio Nilo. Muita criança morreu. Homens não tinham mais um dia na semana livre para descansar, não tinham um salário digno no fim do mês, não possuíam nem de longe segurança alimentar, segurança na saúde, segurança mesmo para resguardar seu lar, sua esposa e filhos. Chegava um soldado egípcio, arrancava o bebezinho que estava mamando nos seios de sua mãe e saía com esse bebê, o homem humilhado, e aquele bebê era assassinado no rio Nilo. Grande sofrimento, grande gemido. Deus, nesse contexto, poupa miraculosamente a vida de um bebê chamado Moisés. Esse Moisés cresce no palácio, adotado pela filha de Faraó. Ele experimenta muita graça, recebe a melhor educação na Universidade do Cairo, estuda matemática, estuda arqueologia, estuda ciências, estuda biologia. O que havia de melhor na educação daquela época, Moisés recebe. Aos 40 anos, ele sabendo que era pertencente ao povo de Deus, mesmo tendo sido criado no mais alto conforto do Egito, ele se identifica com o seu povo e não com os egípcios. Ele vê um egípcio
maltratando um israelita, e ele mata esse egípcio. Moisés, aos 40 anos, é obrigado a fugir. Ele vai para o deserto de Midian, ele se casa, e ali ele se torna pastor de ovelhas. 40 anos se passam, Moisés agora está com 80 anos, envelhecido, cansado. Aquela velha energia dos 40 anos de idade não existia mais, ele pensava em pendurar chuteiras, e aos 80 anos Deus o chama para um projeto monumental, um projeto que eu e você teríamos muita dificuldade de liderar. Moisés é chamado por Deus para representar Deus diante de Faraó, ordenando que Faraó libertasse os israelitas do cativeiro no Egito. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de israelitas. Claro que Faraó se recusa a libertar mão de obra escrava, a base da economia girava na escravidão. Deus então realiza 10 manifestações de seu julgamento sobre o Egito. A 10ª manifestação é a morte de todos os filhos mais velhos que habitavam no Egito, o primogênito do faraó, o primogênito dos animais. E enquanto Deus realizou a 10ª manifestação de seu juízo, ele preservou o povo de Israel, que se identificou com o sangue do animal inocente que foi derramado, e foi passado nas vergas e no umbral da porta, nos umbrais e na verga da porta. Deus retira, portanto, o seu povo da escravidão do Egito, com mão forte, sem seu povo levantar uma arma sequer. Deus conduz Israel até o Mar Vermelho, e esse Deus que é soberano endurece o coração de Faraó, que havia libertado aquela mão de obra escrava. Faraó então arregimenta todo o exército do Egito, com seus carros de guerra. O que havia de mais tecnológico em termos bélicos da época estava nas mãos do Egito. Faraó vem com sangue nos olhos para trazer novamente aqueles escravos, mas depois, antes disso, ele faria uma verdadeira carnificina. Ele mataria gente demais. Acima de tudo, Moisés, seu irmão Arão. O povo israelita está com o Mar Vermelho à sua frente. Quando eles olham na retaguarda, vem a maior potência bélica ao seu encalço. O povo naturalmente se desespera, culpa Moisés, argumentando que era melhor eles terem morrido no Egito do que morrer naquele deserto. Moisés dá uma ordem para o povo: parem de ter medo, parem de ter covardia, vocês verão os feitos que Deus realizará, confiem em Deus. O povo já tinha tido mais que suficiente manifestação do amor e do poder de Deus, mas ainda assim o povo duvidava. Moisés então pega o cajado, que Deus havia abençoado com um poder sobrenatural. O mar se abre, formando 2 colunas d'água. Moisés e 2 milhões de israelitas naquela noite passam a pé enxuto. Deus calçou a caminhada de Israel sobre o Mar Vermelho. Era para estar barrento. O Egito vem, vê aquelas 2 colunas de água e se aventura a fazer aquele trajeto. Com os egípcios é diferente. Eles começam a atolar. A água vem quase no joelho. A água não, o barro. Os carros de guerra ficam emperrados. Porque o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, pré-encarnado no Antigo Testamento, é quem está lutando por seu povo contra Faraó. Enquanto havia caminho claro para o povo de Deus, toda aquela madrugada, havia nuvens escuras para os egípcios. O povo de Deus termina o trajeto, a travessia do Mar Vermelho. O anjo do Senhor fecha as 2 colunas de água. Os egípcios morrem afogados. No outro dia pela manhã, imagine a cena, você atravessa o Mar Vermelho e vê uma multidão, é algo incontável, de soldados da maior potência militar do planeta, mortos na beira da praia. Corpo de gente,
corpo de animais, roda de carruagem para cima. Muita gente morreu. O povo de Deus não levantou uma espada sequer. Deus havia provado que Ele amava seu povo, que Ele havia julgado aquela nação iníqua que era o Egito, um povo pagão, idólatra. E aquele julgamento apontava para um julgamento futuro que aconteceria por Jesus Cristo na ocasião de seu retorno. Um julgamento muito mais severo a quem não se render a Ele para receber a salvação. Moisés canta, a irmã de Moisés, Miriam, canta, Israel festeja. Só que Israel agora precisa caminhar pelo deserto. E Israel é Israel, gente. Israel sou eu, Israel é você. Num período de 45 dias, Israel se queixa nada menos que 7 vezes contra seu Deus. O Deus que manifestou 10 pragas sobre o Egito, matou os primogênitos do Egito, livrou-os da escravidão, e o povo se queixava. Queremos voltar para o Egito. Temos saudade dos melões do Egito, da carne do Egito. Temos saudade da vida que tínhamos no Egito. Só que a vida que eles tinham no Egito era vida de escravidão, de morte, de aflição, de sofrimento. O pecado faz isso. E o povo sente saudade e reclama e murmura. E murmura para quem? Murmura para o seu representante, para o líder que Deus comissionou, o velho de 80 anos, Moisés. Moisés começa muito bem a sua empreitada. A gente, quando está descansado, cheio de sonhos, de vitalidade, com a convicção de Deus no nosso coração, a gente começa bem, mas as pressões começam a vir. Reclamação, sol sobre a cabeça, falta de pão, caminhada no deserto, falta d'água, gente reclamando, criança chorando, bebê fazendo cocô, xixi no deserto, fome, mulher reclamando para os maridos, maridos reclamando com outros homens, homens reclamando e formando um clã, liderança dos anciãos pressionando Moisés. Moisés começou muito bem esse processo de pressão. O povo se queixava, ele ia até Deus e levava as causas. Deus realizava sinais espetaculares. O povo reclamou de comida. Deus mandou cair pão do céu, que a Bíblia chama de pão dos anjos. O povo se queixou de água. Deus mandou que Moisés jogasse um pedaço de madeira numa água suja, imprópria para o consumo, e por um poder maravilhoso aquela água se tornou uma água perfeita para o consumo. Numa outra ocasião, o povo caminhando no deserto, ainda com sede, Deus mandou Moisés dar uma batidinha na rocha. Moisés com o cajado bateu na rocha, a rocha fendeu e saiu água da rocha. Água da rocha. E o povo bebeu, 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 bebeu. Por 40 anos, Deus fez cair pão do céu. Mas o povo enjoou rapidamente do pão de Deus. O pão dos anjos nem sempre é apreciado pelo povo. Porque uma coisa é você tirar o povo do Egito. Outra coisa é você tirar o Egito do coração do povo. A gente vive num secularismo muito forte. Nós somos, em grande medida, religiosos, mas ainda o encanto desse mundo gera fascinação em nosso coração. E daí, a razão de tantas tristezas, tanto descontentamento e tanta infelicidade que nós experimentamos. Porque nós não nos aprofundamos nas riquezas que Jesus tem para nos conceder gratuitamente. As pressões foram intensificando, e Moisés tomando paulada, Moisés recebendo queixas, Moisés recebendo críticas, até que ele não aguenta mais. Ele está sozinho e chega Números capítulo 11, versículo 10. E em Números capítulo 11, versículo 10 nos diz: então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias. Olha a cena, cada um à porta da sua tenda.
O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés foi até o Senhor e disse: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga deste povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. E aí Moisés diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. E aí no verso 15 ele pede a morte, ele está exausto. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, eu peço que não me deixe ver a minha miséria. Deus, se o Senhor gosta de mim mesmo, tira a minha vida. Olha a descrição dos problemas emocionais do grande líder Moisés. A nossa tradução não mostra aqui, mas no original, Moisés pede 2 vezes para morrer. E a primeira vez que ele pede, o verbo ali está no imperativo. Ele dá uma ordem: eu te ordeno, Deus, tira a minha vida. Se o Senhor gosta de mim, se eu achei favor aos teus olhos, me mata. Eu não suporto mais viver nesta miséria. Que pressão! Milhões de pessoas reclamando. E o Senhor foi quem me colocou como representante desse povo. Mas olha a liberdade que Moisés tem na relação com Deus. Mas esse povo é teu. Foi o Senhor quem pariu esse povo, foi o Senhor que escolheu esse povo para ser seu povo. Eu não quis ter esse povo para mim, eu não quis ser representante desse povo. E agora o Senhor está colocando esse fardo sobre mim. Note que a queixa de Moisés, num certo sentido, é justa. Porque foi Deus quem escolheu Israel. Foi Deus quem prometeu cuidar desse povo. Moisés, quando Deus chama ele em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, ele dá um monte de justificativa: eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Deus diz: não, vai ser você mesmo, eu estou mandando. E ele está cansado. Ele diz: eu quero morrer, eu não suporto mais. E quais foram as causas do abatimento de Moisés? O que deixou esse homem forte ser quebrado? A ponto de olhar para a sua condição e dizer: eu prefiro a morte. O primeiro problema enfrentado por Moisés foi a queixa, foi a murmuração. O povo, é claro que tinha problemas, era contra Deus, porque foi Deus quem libertou o povo. Mas Moisés era o representante de Deus junto ao povo. Então o povo não tinha livre acesso a Deus para reclamar com Deus. E é claro, eles reclamavam continuamente a Moisés. E aquela reclamação contínua. Você é o líder de um povo e você vai passando. E tem mulher chorando, você vai passando. Tem homem chorando, você vai passando. Tem criança chorando, exaustão. Gente reclamando, você vai ficando exausto. Aquilo perturba o seu jeito de pensar. Aquilo perturba o seu jeito de sentir. Aquilo começa a atrapalhar as suas ideias, seu raciocínio, suas estratégias. Na verdade, Moisés não tinha estratégia. Ele estava no meio do deserto, sem água, sem comida, dependendo exclusivamente da graça de Deus. A murmuração tombou Moisés. A queixa nos perturba. A reclamação nos abate. E líderes facilmente tombam, porque eles estão numa posição de evidência tal que toda a responsabilidade está em seus ombros. Líderes carregam os maiores fardos, e Moisés era um desses. Histórias de pessoas em depressão por conta da pressão no trabalho, ou da opressão exigida, ou da pressão exigida nos dias de hoje, crescem cada vez mais, meus irmãos. É muito provável que você conheça alguém que já experimentou as consequências da pressão de outras pessoas em sua vida. E aqui eu não estou falando de pressão ou opressão demoníaca. Aqui eu me refiro às pressões que as pessoas colocam sobre nós.
as expectativas que as pessoas criam a nosso respeito, o critério alto demais que as pessoas estabelecem para nos avaliar. E a gente vive um período onde se exige cada vez mais que você mostre para os outros a melhor versão de si, que você não apresente problemas, que você melhore cada vez mais, que você desenvolva cada vez mais profissionalmente, mesmo você já estando exausto na casa dos 46, 48, 50 anos, ainda tem que continuar se atualizando. Nós temos visto muitos homens e mulheres, novos adultos, tombando emocionalmente. Os americanos deram um nome para esse tombamento espiritual, emocional. Eles chamam de burnout. A síndrome de burnout está relacionada a um esgotamento físico e mental terrível. Eu conheço muitos pastores que sofreram e outros que sofrem com burnout. É um abatimento tão profundo que não consegue levantar da cama. Não tem alegria para viver, não tem alegria para brincar com os filhos, não tem mais esperança para a vida, perde-se o apetite pela vida. O burnout é um estágio mais avançado da depressão, porque mistura a ansiedade, a culpa, a prostração, o esgotamento mental, o esgotamento físico, dores musculares, a apatia, a perda de vigor, a perda da libido, a perda de expectativas e, o mais importante, a perda da esperança. Se não houver um socorro externo, é muito difícil uma pessoa derrubada pelo fracasso e pela pressão em demasia conseguir levantar. É por isso que muitas pessoas que não têm ajuda devida, elas levantam ídolos em seu coração. Pessoas emocionalmente exaustas, que não suportam mais pressão e não conseguem lidar mais com fracasso, elas são vítimas fáceis de irem para a pornografia, para as drogas, para o alcoolismo. E é nesse ponto que muitos cristãos se encontram. E foi nesse ponto que o grande líder Moisés chegou. Agora eu tenho uma ótima notícia para dar para você e para mim. Se você se encontra nessa situação, derrubado pelo fracasso, quebrado pelas pressões, este não é o lugar que Deus tem para a sua vida. O que Deus fez na vida de Moisés, Ele pode fazer em nossa vida. Se nós seguirmos o que Moisés fez, Deus pode realizar milagres espetaculares. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Abra aí, por favor, o Salmo 103, o versículo 14. Nós precisamos reconhecer que somos frágeis, que a gente cansa, que a gente adoece, que a gente tomba, que a gente tem limite, que a gente chega à exaustão, que a gente não pode forçar muito o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso ritmo. Salmo 103, versículo 14 nos diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e Deus sabe que somos pó. Esse é um salmo muito simples, mas se for assimilado por nós, ele pode nos libertar. Ele pode nos libertar do culto à performance. Ele pode nos libertar da gente se autoimpor um ritmo de vida desenfreado. O Salmo 103, versículo 14 diz: Deus nos conhece. E a gente precisa se conhecer. Nós somos pó. Somos vulneráveis, somos fracos, somos limitados. Pessoas que trabalham de segunda a segunda, das 7 da manhã às 10 da noite, por meses a fio, não é se ela tombar, é quando ela tombar. Porque alguém assim, que não respeita o descanso, que não respeita os limites do corpo, que não investe em amigos, que não reserva tempo de qualidade para a família, inevitavelmente essa pessoa vai tombar. Agora, quando nós reconhecemos que a nossa estrutura é frágil,
que nós somos vulneráveis e que Deus estabeleceu fronteiras para o nosso bem, se nós abraçarmos as fronteiras que Deus estabeleceu, a gente já se previne de muitos problemas. Quais fronteiras Deus estabeleceu? A primeira delas é a fronteira do nascer do sol e pôr do sol. Quando o sol nasce, é como se Deus estivesse nos dizendo: ó, o dia amanheceu, hora de levantar, tem um dia para trabalhar e desenvolver. Olha, o sol se pôs, está na hora de parar, está na hora de você se divertir, está na hora de você rir com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Celular de lado. Não é para esse negócio de cada filho ter uma TV no quarto, um celular livre no quarto. Não tem esse negócio de cada um comer em seu ambiente próprio da casa. É a família à mesa, o pai, a mulher, os filhos juntos à mesa, à noite de preferência, conversando, com a TV desligada, sem música de fundo, atrapalhando a comunicação clara entre eles. Olha, tem o sétimo dia. Deus, Ele não tira cochilos, Ele não dorme. Portanto, quando diz em Gênesis 2 que Deus descansou no sétimo dia, aquilo é didático. Aquilo está ensinando não algo sobre Deus, mas algo a respeito do que eu preciso. Eu preciso parar um dia, depois de 6 trabalhados, para resetar meu corpo e minha mente. É uma caminhada, é uma pescaria, é visita à família, é um almoço alegre, é fazer tudo aquilo completamente, é fazer tudo diferente do que eu realizei nos 6 dias. Para que meu corpo experimente a renovação, minha mente experimente a renovação, é cultuar a Deus com minha família da fé, porque Deus abençoa o povo reunido, Deus ordena ali cura, restauração, bênção espiritual. Olha os meios que Deus nos concedeu, as fronteiras que Deus estabeleceu para resguardar nossa saúde. Mas o que fazemos? Estamos diante de telas todos os dias. Chegamos no dia que a gente chama de dia do Senhor, mas o dia é para quem? O dia é para nós. Continuarmos diante do quê? De telas. Nossos jovens continuam estudando para os cursinhos, para o Enem, para as provas, para tudo, como se Deus não fosse Deus confiável a ponto de sustentá-los. E nós continuamos nas nossas pós, nas nossas especializações, no dia do Senhor, argumentando: é o único dia que eu tenho, eu preciso disso. Mas espera aí, quem é que nos sustenta? Quem estabeleceu o sétimo dia? Será que o Deus que estabeleceu o sétimo dia, Ele não sabia das pós-graduações, da atualização profissional? Então, quando a gente conhece que somos vulneráveis, somos limitados e que precisamos respeitar nossos limites, isso já constrói barreiras de proteção. Então, Moisés, ele reconheceu a sua estrutura. O que mais Moisés fez? Se você observar todo o capítulo 11 de Números que nós lemos, do verso 11 até o versículo 15, o que Moisés fez? Ele foi até a presença de Deus e orou. Moisés estava solitário, exausto, cansado, emocionalmente desmoronado. Ele não estava desmoronando. Porque quando nós estamos num processo de queda, os sintomas mais graves não se revelam. Agora, quando nós já estamos no fundo do poço, é que nós falamos: eu quero morrer. Moisés já havia chegado no fundo do poço. Tira a minha vida. Se o Senhor tem misericórdia da minha miséria, tira a minha vida. Caramba. Mas Moisés, ele fala isso com quem? Para quem? Ele vai até o Senhor e desabafa diante de seu Senhor. Ele leva a sua situação ao Deus que o chamou, ao Deus a quem ele viu realizando sinais e maravilhas espetaculares. O Deus que apareceu a Moisés,
que nutriu Moisés, ele não mudou. É o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele é Deus por mim e por você. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que está à nossa frente, que caminha ao nosso lado, que está em nossa retaguarda, que luta os nossos combates, que jamais nos desamparou, que renova as suas misericórdias todos os dias sobre as nossas vidas. Que quando nós estamos enfrentando situações de aflição, passando pelos vales da adversidade, Ele continua conosco. Nós não estamos sozinhos e nem somos abandonados em nenhum momento. E o que Moisés fez que nós devemos fazer no momento do nosso cansaço, da nossa exaustão, quando nos percebemos fracassados e emocionalmente destruídos, nós precisamos ir até a presença de Deus e falar com Ele. Mas você vai dizer, peraí, você não entende que uma pessoa em depressão, ela não consegue nem levantar da cama, ela fica com o controle remoto na mão, num estado meio que catatônico, parecendo um zumbi, passando de canal por canal, sem ânimo para orar, sem ânimo para ler a Bíblia. Eu quero refrescar sua memória. Nós estamos diante de um homem que tinha todos os motivos para não ter ânimo e energia para nada. Solitário, acusado, pressionado, abatido, envelhecido, no fundo do poço, pediu a morte. Mas ainda assim, ele foi até Deus e orou. No momento do nosso maior abatimento, do nosso maior cansaço emocional, espiritual e físico, é o momento em que mais precisamos ir até a presença de Deus e falar com Ele. Eu concordo atualmente com praticamente nada do que o Caio Fábio fala. Caio Fábio foi um pastor presbiteriano, muito conhecido nos anos 90 e muito usado por Deus. Depois, lamentavelmente, Caio Fábio caiu, nunca se arrependeu, e hoje ele lidera um movimento chamado Caminho da Graça. Caminho da Graça? Acho que é mais ou menos isso. E hoje o Caio Fábio está mais para um libertino do que para um pastor. Ele defende o sexo livre entre os jovens, entre vários parceiros, casamento homossexual, ele defende tudo que não presta. Mas o Caio Fábio tem uma opinião sobre pessoas emocionalmente arrasadas, sobre pessoas lutando contra a depressão. Ele diz: só há um caminho para alguém em depressão. É preciso todos os dias, dia após dia, se arrastar para viver. Arrastar-se para sair da cama, até encontrar o sol, pôr um pedacinho da mão no sol, arrastar-se um pouco mais, para que o sol pegue um pouquinho da cabeça, arrastar-se um pouco mais, para que o sol pegue todo o seu corpo e se movimentar. E Moisés nos ensina que nós, mesmo sem energia, mesmo nos sentindo fracassados, pressionados, desejando a morte, precisamos nos movimentar até Deus em oração. Se Moisés tivesse ido para o caminho que muitos vão na depressão, ele teria resolvido o problema. Estima-se que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Porque 90% dos suicídios, estimativa, são cometidos por pessoas em depressão profunda. Se Moisés tivesse morrido, talvez os problemas de Israel teriam piorado. O suicídio, ele piora a situação, porque ele é uma demonstração de um egoísmo tão absurdo, porque quem milita contra a vida, e aqui eu não estou falando de condenação ao inferno, não, mas quem tira a sua própria vida, condena a vida de tantas pessoas que amam a um inferno existencial.
mulher, marido, filhos, pai, mãe, sogro, sogra, sobrinhos, a igreja. Essas pessoas vão viver existências em frangalhos. Se Moisés tivesse atentado contra a vida, ele não teria resolvido o seu problema. Ele não teria resolvido o problema de Israel. Ele foi até Deus, conversou com Deus. Quando ele conversou com Deus, qual foi a reação de Deus? Note, Números capítulo 11, versículo 16. O Senhor disse a Moisés. O que Deus fez aqui? Ele respondeu à oração. Queridos, e é fundamental a gente se lembrar desse princípio esquecido nos nossos dias. Nós temos um Deus que se relaciona conosco. Não somos órfãos. Nós não somos deístas. Você sabe o que é o deísmo? O deísmo é uma ala na teologia, que é uma heresia, que crê o seguinte: Deus, ele criou o universo como um relojoeiro fabrica um relógio. Ele colocou as leis fixas no universo para reger todas as galáxias, todo o universo. E Deus abandonou o universo. A gente está lançado à própria sorte. É como um relojoeiro, construiu o relógio, deu corda e o relógio funciona sozinho, sem a intervenção do relojoeiro. As Escrituras não afirmam isso, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele convive com o abatido e contrito de espírito. Quando Deus apareceu a Moisés em Êxodo 3, Ele disse: eu sou o Deus que vê o sofrimento, eu ouço as orações, eu conheço as dores, os gemidos, os prantos, eu contei as lágrimas, eu sofri com o meu povo. Você quer ver uma revelação mais clara do envolvimento de Deus em sofrimento conosco? Olha para este símbolo aqui, a maldita cruz do nosso Senhor. Deus se importa tanto com o nosso sofrimento, com nossa dor, e em responder ao nosso estado, que Ele enviou seu Filho que nunca cometeu pecado, para receber sobre si nossa maldição, para que fôssemos perdoados, reconciliados, libertados, alforriados e marcados com esperança de vida eterna. Deus responde, Deus está presente. Nós não precisamos experimentar solidão. Nós podemos sim estar sozinhos, mas nunca seremos solitários. Ao estarmos sozinhos na aflição, nós experimentaremos a solitude. Você sabe a diferença da solidão para a solitude? A solidão é quando o estar sozinho faz mal. A solitude é quando o estar sozinho faz bem. A solitude nos revela que, mesmo estando sozinhos, Deus está conosco, jamais nos desamparará e cuida de nós como bom pastor. Então Deus respondeu a Moisés, e como Deus respondeu a Moisés, Ele deu a ordem: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Nabi, olha que solução interessante. Por que Moisés estava destruído? Porque ele estava sobrecarregado. O que Deus falou? Moisés, chama 70 homens, maduros, homens de fé, não gananciosos. Êxodo capítulo 18 mostra isso, as características dos homens. E eu vou tirar um pouco do Espírito Santo que eu pus sobre você, da unção, da porção, e vou distribuir entre esses 70 homens. E eles vão liderar o povo junto com você. Assim você não estará mais sozinho, a carga não será mais tão pesada.
você vai descentralizar a sua gestão, você vai delegar funções, você vai se cercar de parceiros maduros e revesti-los de autoridade. Foi isso que Deus falou com Moisés. Não significa que é isto que Deus está falando conosco nesta noite. Porque Deus fala a cada um de nós dentro das nossas particularidades. O que eu posso afirmar é, quando você estiver se sentindo fracassado, quando você estiver quebrado pelas pressões, vá até Deus, converse com Deus. E eu te garanto, Deus vai responder no tempo perfeito dele. E quando Deus responder, Moisés nos ensina um último princípio, o princípio da obediência. O que Moisés fez? Ele pegou os 70 anciãos, ele escolheu 70 homens, a dedo, que se encaixavam dentro das qualificações dadas por Deus, e ele trouxe esses homens para o lugar que Deus havia designado. E como Deus prometeu, Deus fez. O Espírito Santo desceu sobre esses homens. E um grande problema foi retirado das costas de Moisés, sobre os ombros de Moisés. Ir até Deus, falar com Deus, esperar a resposta de Deus e obedecer quando Deus nos falar. Gente, fácil demais. 4 dedinhos, não ocupou nenhuma mão. Olha o Lula aqui, hein? Deus me livre. Deus me livre. Sai. Dá um sal grosso aí, se eu estivesse no Universal, hein? Joga um sal grosso aqui. Ai, ai. Ir até Deus, falar com Deus, esperar Deus responder. E quando Deus responder, queridos, obedecer. Sabe o que aconteceu? Moisés acabou com o desejo de morte. Ele continuou com um fardo dificílimo. A vida não ficou fácil, não. Porque você vai lendo o livro de Números, o irmão dele fez golpe contra ele, a irmã dele fez golpe contra ele, gente do sangue. Outros líderes do povo levantaram-se em golpe contra Moisés, o povo continuou murmurando, mas Moisés não estava mais sozinho. Ele havia aprendido que pode ir todas as vezes ao seu Senhor, falar com o seu Senhor vai lhe responder. Providenciará a solução para cada caso. Nesse caso aqui, Deus providenciou líderes parceiros, que tornaram o fardo mais leve. Depois disso, Deus realizou um outro grande milagre. Se você observar o verso 31 até o verso 35, Deus fez com que soprasse um vento e trouxesse codornizes. É uma codorna diferente da nossa, é uma ave menor. Deus fez com que esse vento trouxesse codornizes que alimentou o povo por um mês. Foi um mês Deus mandando vento, trazendo passarinho, mandando vento. E Deus falou, ó, fala para esse povo murmurador, que eu não vou alimentar eles só por um dia, só por 2, só por 4, só por 5, só por 10 dias, não. Será um mês, todos os dias, até sair carne pelo nariz. É isso que Deus está dizendo. Que dura que Deus deu no povo. Porque Moisés, esse povo está pecando, não é contra você. Está murmurando, não é contra você, é contra mim. Mas o que o povo faz? A gente tem que encontrar um bode expiatório para colocar nossas queixas, para colocar nossas expectativas, para colocar nossas frustrações, para oprimir, pôr fardos pesados. Mas Moisés, o problema desse povo é contra mim. Eles são mundanos, eles são ímpios. Eu tirei eles do Egito, mas o Egito está entranhado dentro deles ainda. Queridos, isso é muito normal. Uma multidão de gente que se diz cristã, mas que ama esse mundo, que sabe que a palavra de Deus é nossa vida,
mas que levanta de madrugada, dorme de madrugada trabalhando, segunda a segunda. E por que você não veio para o culto? Ah, não, eu espirrei. Mas no outro dia, 6 horas da manhã, levantou para ir trabalhar. E de segunda a segunda, por que você não veio no culto? Ah, não, me deu uma dor de cabeça. Mentira, já tinha tomado uma neosaldinazinha, um paracetamol, estava resolvido. Mas foi desculpa boa, foi o álibi. No outro dia está trabalhando, de manhã, à tarde e à noite, 3 turnos. Academia não falta. O povo é ímpio. O nosso coração é atrelado a esse mundo. E nós precisamos clamar a graça de Deus para conhecer a Jesus Cristo em sua glória, apreciá-lo como tesouro de maior valor, porque conhecendo a Cristo, nos relacionando com Ele, o nosso coração não vai sofrer tanto pelos fracassos, pelas decepções e pelas pressões. E se a gente começar a tombar, ou se tombar diante das pressões e do fracasso, lembra aí dos 4 dedos, hein? 9 dedos, Deus me livre, lembra dos 4 dedos, tá bom? Quais são? Vá até Deus. Fale com Deus. E pode falar mesmo, gente. Me mata. Olha o que Moisés falou. Me mata. Espere Deus responder. E Deus vai responder de maneira muito particular. Vai ser diferente de como ele respondeu para Moisés. Mas vai ser igualmente importante. E quando Deus falar, obedeça. Porque a obediência vai trazer cura, restauração. Agora, talvez o que Deus falar, você não queira ouvir. Você tem que estar preparado para entender que quando Deus falar, talvez você não goste de ouvir. Meu grande sonho, eu amo estudar. Meu sonho era poder fazer um doutorado em hermenêutica bíblica na África do Sul. Lá tem uma universidade de hermenêutica bíblica que é uma das melhores do mundo. E aí todo casal tem sonho com filho, né, gente? E aí Papai do Céu mandou gêmeas para mim. E Júlia e Isabela cheias de energia. Pouco tempo depois, a Raquel começa a apresentar os sintomas da depressão. E o que eu entendi claramente, eu preciso pôr cabresto no meu sonho, que é legítimo, cuidar da minha esposa e das minhas filhas, dar suporte ao Marcelo, até que, se algum dia Deus abrir essas portas, eu entenda que todos os fatores cooperarão. Foi algo que me frustrou, um sonho alimentado no coração, mas eu entendi de modo claro que Deus estava conversando comigo. Se eu deixo uma esposa doente, 2 crianças exigentes, o Marcelo entrando na juventude, precisando da assistência do pai, para me entregar a ganhar o mundo, eu poderia ser reconhecido pela igreja, doutor em hermenêutica, mas eu tombaria, minha casa tombaria. Tem muito homem com a casa tombada, que Deus falou, ó, está na hora de diminuir o ritmo, está na hora de você orar mais, está na hora de você se dedicar à palavra, está na hora de você voltar a cultivar amigos leais, com quem você possa se desabafar, gente que vai orar contigo, por quem você vai orar. Está na hora de você controlar essa ambição. Você vai viver muito bem com menos, eu vou te sustentar como sempre sustentei. Você é pó. Você não vai levar nada no teu caixão, querido. Vá até Deus. Fale com Deus. Espere Deus responder. E quando Deus responder, obedeça. Obedeça. Pastor, o senhor está dizendo que não precisa de médico? Precisa. Nós cremos na graça comum. A graça comum significa que Deus, Ele abençoa a ciência,
abençoa seres humanos com avanço tecnológico, avanço científico. Portanto, se você tiver condições de ir a um bom psicólogo, que vai oferecer alguns aconselhamentos diretivos, vá. Talvez você precise ir a um psiquiatra, tomar um medicamento para equilibrar neurotransmissores no seu cérebro, para que você volte a pensar direito. Talvez você precise ir a um neurologista. Eu ouvi de um médico, membro da igreja presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, que tinha um crente, cara bom, e eu termino com essa história. Cadê o pastor Nino? Estou parecendo o pastor Nino, em João Dourado. João Dourado. Ele disse que tinha um médico, um homem crente, um homem bom. E esse cara começou a apresentar problemas de agressividade, rude. E ele começou a se tornar aquele homem assim na casa dos 46, 48 anos, meio que imoral, olhando para as mulheres com obscenidade, sabe? Deixava as mulheres constrangidas, e um homem crente. Começou a sentir dores de cabeça. Fez um exame. Descobriu que tinha um tumor no cérebro. Retirou o tumor. O homem voltou a ser o doce que era. Passou-se aí 3 para 4 anos. O mesmo comportamento. Volta a ser apresentado. Faz exame de novo. Constatou o quê? O tumor voltou. Percebe que a gente é complexo? E a graça comum de Deus pode nos ajudar, como tem ajudado milhões de pessoas. A fé, de forma alguma, vive em conflito com a boa ciência. A boa ciência confirma a fé. E a fé afirma que a boa ciência é dádiva de Deus. Então faça uso de tudo isso. Mas não deixe de ir até o seu Deus. Mesmo quando você não tiver disposição nenhuma, vá ao seu Deus. Fale com Ele. Espere-o responder. E quando Ele responder, obedeça-o. Porque na obediência vem a cura. Através da obediência vem o tratamento eficaz do Rei do Universo. Amém, queridos? Se Deus quiser, na próxima terça, nós falaremos sobre a graça de Deus na vida de Davi, quando a culpa nos adoece. Eu lembro que certa vez eu liderei um grupo pequeno e tinha uma mãe que todo encontro nesse grupo pequeno chorava. Chorava. Ela já tinha uns filhos crescidinhos e todo o grupo pequeno ela chorava. É uma menina crente. E aí um dia eu precisei chamá-la. Vamos conversar, querida? O que está acontecendo com você? Aí ela sentiu liberdade para desabafar. Lá atrás, ela cometeu um aborto. E depois aconteceu a conversão dela. E ela nunca se perdoou. Ela sonhava com a criancinha. A criancinha no sonho já crescidinha, segurando na mão a cabeça, porque foi um aborto bem agressivo. E a culpa a destruía, impedindo-a de viver feliz com a família que Deus havia dado. Então, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre como lidar com a culpa, tá bom?